O Instituto Gartrell apresenta a 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã com o tema Mundo, Sociedade e Saúde Integral, hoje. Como o atual momento da nossa história tem impactado as nossas vidas? O que é síndrome pós-Covid-19? Que manejos fortalecem a nossa mente do adoecimento psíquico? Essas e várias outras perguntas serão respondidas na 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Teremos a participação de profissionais das áreas de saúde, educação, desenvolvimento humano e teologia. Este evento é 100% online e gratuito. Será transmitido pelo canal do YouTube do Instituto Gartrell dos dias 20 a 25 de setembro de 2021. 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Bem-vindos ao 5º dia da 5ª Jornada de Saúde Mental do Instituto Gartrell, com o tema Mundo, Sociedade e Saúde Integral hoje. A programação de hoje aborda em destaque a cosmovisão cristã da educação e da família. E não diferente dos dias anteriores, no nosso painel hoje teremos a participação da doutora Suzy Amâncio Roure, professora da UFG, e da educadora cristã Nelly Freitas, compartilhando com a gente sobre o importantíssimo tema Impacto da Pandemia na Educação e na Família, uma reflexão e superação. Viver, chorar, dançar, se alegrar. Oh! Para nós
Retratos são registros de momentos, são cenas congeladas que contam histórias. A pandemia da Covid-19 vem impactando e demandando frequentes adaptações na vida de todo mundo há pelo menos 18 meses. Grandes mudanças no jeito de pensar e interagir das pessoas. E a vivência educacional, principalmente no segmento básico, foi altamente atingida. Muitas perguntas que ainda estão tentando ser respondidas. A experiência de interação é imprescindível à funcionalidade da aprendizagem, especialmente no segmento do ensino básico. O grande período de limitação das aulas presenciais gerou grandes lacunas de aprendizagem, com certeza. As instituições de ensino geraram a forceps, alternativas metodológicas de aulas remotas e híbridas, para que se amenizasse essa quase incontestável descontinuidade nos processos de aprendizagem. Muitos começos e muitos recomeços em curtos espaços de tempo. As instituições foram demandadas a flexibilizações apressadas dos seus critérios e parâmetros. Hoje a escola precisa trocar o pneu com o carro andando. Planos ainda imaturos têm que ser colocados em funcionamento pela urgência de se tomar decisões para responder às múltiplas e novas necessidades que vão surgindo. E isso gera indubitavelmente um sentimento de cansaço em toda a comunidade educacional, alunos e suas famílias, professores, coordenadores, gestores. Todos têm em comum a realidade de seguir com a carga baixa de bateria e não há tempo para recarregar com mais plenitude. Acredito que é tempo de diagnosticar os saldos do tempo de pandemia nos processos educativos e é preciso ressignificar conceitos como a expectativa da nova qualidade de aprendizagem, os novos limites e flexibilidades da disciplina, a retomada da humanização dos objetivos do processo educativo. A educação tem por essência a esperança. E acredito que o grito de esperança hoje se expressa na palavra simplicidade. É momento de simplificar para preservar o que é essencial e para que haja mais espaço para planejar as reconstruções que serão necessárias às instituições de ensino que continuarão servindo a sociedade durante e pós o tempo de pandemia. Impacto da pandemia na educação e na família. Vamos fazer reflexões e verificar como é que estamos superando este momento. Para isso, nós temos como convidadas as nossas queridas Suzy Roure e Nelly Freitas. Tudo bem? Prazer estar com vocês. É um prazer enorme estar mais uma vez na jornada, já o 5º ano, né, que a gente acompanha esse trabalho, esse esforço tão importante para que a gente possa pensar, de fato, né, a psicologia na confluência com a fé cristã. E meu nome é Suzy Amâncio Gonçalves de Roure, eu sou psicóloga já há mais de 3 décadas, professora universitária também há mais de 3 décadas. Atualmente eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, no curso de Psicologia, e também professora do programa de pós-graduação em Psicologia da UFG, né? A minha área de pesquisa é a relação psicologia e educação, em especial a relação família-escola. Tenho estudado já há algum tempo o papel do educador na formação da criança, né, e o papel do pai e professor como educadores na formação integral da criança. Eu sou a Nelly Freitas,
A minha área de formação também é educação. Eu sou formada pela PUC de Goiás e em pedagogia, e também sou formada pelo Seminário Palavra da Vida como educadora cristã. Tenho também uma formação de mestrado em educação cristã, e durante toda a minha vida eu trabalhei na área da educação, na igreja, como educadora cristã, de igrejas, da minha igreja de origem, da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, e depois eu fui trabalhar no Instituto Presbiteriano de Educação, que é uma escola regular de ensino infantil, fundamental e médio, onde eu fiquei 28 anos, e me aposentei em 2016. Então, em nome do Instituto Gartrell, nós queremos agradecer a disponibilidade de vocês, de participarem conosco, e vocês já viram, né, o nível das nossas palestrantes de hoje, né? Então, vamos aproveitar, as pessoas que estiverem nos ouvindo podem fazer perguntas, né, e nós vamos endereçar depois para as nossas palestrantes, né, e vocês deverão receber as respostas. Mas eu queria, então, começar o nosso bate-papo, porque hoje nós vamos ter um painel diferente. Vamos fazer um bate-papo aqui sobre esse impacto, né, da pandemia na família e na educação. E eu queria perguntar, primeiro aqui para a psicóloga Suzy, né, que ela falasse um pouquinho sobre o que o isolamento social, né, provocado pela pandemia, ele revelou a respeito das relações humanas no contexto da família e da educação. Bom, essa é uma temática bastante complexa. Eu acho que nós vamos passar as próximas décadas, provavelmente, pesquisando essa temática. Nós não temos ainda como dimensionar, né, o impacto real disso, não apenas na educação formal, né, mas também no âmbito dos próprios significados que a sociedade vai tecendo em relação ao papel dos educadores, né, os pais, os professores, e o lugar mesmo da educação na formação da criança, né? Eu acho que nós estamos ainda construindo pesquisas sobre essa temática, mas a gente já tem alguns indícios, né, de que, de fato, a mudança foi significativa, né? Eu acho que a história do mundo foi alterada, né? Eu acho que em nenhum momento nós pensávamos que viveríamos o que a gente viveu, né? Uma parada completa da economia, um retrocesso mesmo de muitos processos produtivos, né? Não só no campo da produção mesmo, do trabalho, do mundo do trabalho, mas também da ciência, né, e da tecnologia. Foi um momento em que o mundo parou para se reorganizar em função da pandemia, né? E, ao mesmo tempo, expôs com muita força, né, os limites que nós temos e que muitas vezes não estávamos muito cientes desses limites, né? Acho que, se a gente for pensar em termos mesmo da relação familiar, né, o grande paradoxo, vamos dizer assim, né, da parada, vamos dizer, né, da retirada da criança da escola, né, dados da OMS mostram que no auge da pandemia, né, no ano de 2020, praticamente 87% da população escolar teve um impacto, né, teve que parar, né, o processo da escolarização. Se nós formos pensar isso nos diversos níveis de ensino, né, o impacto, dano que isso pode ter causado no processo de desenvolvimento da aprendizagem é difícil medir, né? Por exemplo, uma criança que estava iniciando o processo de alfabetização, né, e que é retirada da sala de aula, né? Então, a gente tem uma interrupção de processo de aprendizagem no momento em que há uma janela, né, de prontidão, vamos dizer assim, né, não só
de maturação orgânica, mas também de construção de saberes, né, para que a criança recebesse essa informação e pudesse fazer, né, as construções necessárias para a alfabetização, esse processo foi interrompido, né? De alguma forma, o ensino escolar, né, se especializou durante muito tempo para lidar com as demandas escolares. Então, nós todos sabemos o quanto custa formar um professor, do ponto de vista técnico, do ponto de vista mesmo do conhecimento, né, dos processos de ensino-aprendizagem em cada faixa etária, né? O próprio know-how que esse educador vai tendo com a experiência de sala de aula, ao lidar com vários alunos ali, de como esse processo de ensinar, de alfabetizar, né, de ensinar a matemática, de ensinar a criança no campo da linguagem, de como isso exige, né, um treinamento, exige um aperfeiçoamento por parte desse educador, e de repente isso é interrompido, né, toda a linguagem é transformada na linguagem remota, né, no ensino virtual, o que vai exigir uma reformulação por parte desse educador e vai exigir também uma parceria no processo de ensino-aprendizagem por parte dos pais, né? Pais que não foram preparados, que não têm o know-how técnico, que não têm a experiência com outras crianças, né? Que tem uma série de outras demandas que são demandas afetivas, sociais, econômicas, né? As quais eles precisam responder. Então, assim, a interrupção do processo de aprendizagem já provoca em si um dano, uma perda significativa. A outra coisa que nós precisamos entender também é que nas diferentes classes sociais os impactos também foram diferenciados, né? Uma família que tenha mais condições, né, de suprir as necessidades nutricionais, sociais, né, de material didático e mesmo de ensino, né, ela lidou com essa interrupção de uma forma mais adaptada, mais funcional do que uma família que não tinha esses recursos, né? Então, segundo a própria Unesco, um dos danos mais significativos, em especial para os países, né, com a desigualdade social grande, como é o caso do Brasil, foi o impacto também na questão da nutrição, né? A gente sabe que muito da alimentação de grande parte da população do país era garantido pela escola, né? Uma confusão enorme, também um dado da Unesco, né? E um estresse enorme para os professores e para os pais nesse processo de readaptação dessa linguagem de ensino, né? A passagem do virtual para do presencial para o virtual. Por mais que a gente domine, né, o mundo da internet e tudo mais, para o professor exigiu toda uma reformulação, né, toda uma reorganização na dosagem curricular ali, da forma de trabalhar esse currículo também, né, isso gerou um desgaste muito, muito grande, né, para os professores. Temos dados, sim, mostrando um nível muito grande de adoecimento, sofrimento, né, psíquico por parte dos professores. Sempre foi uma classe profissional muito suscetível ao adoecimento psíquico, porque lida com demandas que são da ordem do profissional, mas também da ordem do afetivo, né? Educar não é só um trabalho técnico, né? É um trabalho humano, de formação humana, e isso cobra do professor um preço alto também, né, de sofrimento, de envolvimento, né, de responsabilidade frente a essa tarefa, né, mas houve um aumento significativo também no adoecimento psíquico por parte dos professores, né. Segundo também a Unesco, o despreparo dos pais em casa, né, gerou ou desistência pura e simples do processo de ensino-aprendizagem, né, ou um acirramento das tensões e conflitos dentro de casa. Então, isso acabou impactando as relações também afetivas dentro da família, né. Uma constatação também das vulnerabilidades que já estavam presentes, mas que, de certa forma, eram, né, a família vai levando, vai terceirizando ali para a escola e vai, né, superando as dificuldades, por exemplo, dificuldade de disciplina, dificuldades mesmo
de relação de autoridade, né? Dificuldades mesmo da criança em lidar com a frustração, e com os pais também lidarem com as frustrações, né? E quando você cria, né, uma condição de isolamento dentro de um núcleo né, de relações muito, muito pequenas ali, as tensões, elas né, elas emergem e elas se intensificam, né? Então, muitas vezes, aquilo que os pais suspeitavam, né, de dificuldade de aprendizagem, dificuldade mesmo de adaptação social, dificuldade de controle emocional por parte dos filhos, eles tiveram que lidar com essa realidade de uma forma mais abrupta, né? E aí constatar isso, né? Essas dificuldades não deve ser um processo muito, muito simples, né? E isso custa para a família um preço alto. A gente tem tido também dados já estatísticos que mostram um alto nível de procura por parte dos pais, dos profissionais de saúde, né? Tanto para a criança quanto para o adolescente, né? Então, eles foram obrigados ali a ver a realidade e constatar que o problema era mais sério do que se pensava, né? Outras coisas também que a gente pode apontar, né? Uma lacuna também no cuidado tanto das crianças quanto no próprio cuidado do cuidador, né? Esse aumento das demandas, o aumento das tarefas, né? Acabou fazendo com que ou a demanda da criança com relação à escola, ou com relação mesmo à carência afetiva, né, ao trato afetivo, não fosse suprido de uma forma a contento, né, e mesmo esses pais também mais vulnerabilizados, né, mais premidos, assim, pela tarefa do educar, né. A Unesco também aponta que houve uma pressão nos sistemas de saúde grande, né, principalmente saúde mental, observou-se isso também do ponto de vista estatístico, né, um aumento das taxas de abandono muito grandes, na universidade, em que a gente supõe, né, que o aluno está mais preparado, ou que o professor tem mais recursos para lidar com as frustrações, as dificuldades, né, da relação ensino-aprendizagem, nós nos deparamos com essa realidade, muitos trancamentos, muitos cancelamentos de disciplina, né, muito abandono puro e simples, o aluno que não conseguia, e não só por dificuldade de acesso, né, mas também por dificuldade de lidar com essa nova linguagem e aprender por meio dela, né, então isso também é visível, e os relatórios da Unesco apontam essa realidade. Um outro dado também extremamente infeliz, né, o maior aumento da exposição à violência contra a criança, a violência doméstica, porque é lógico que o acirramento ali das tensões, né, o próprio fato de uma convivência forçada maior, né, no pequeno grupo, expõe um pouco mais os atritos, as áreas de atrito, né, então houve um aumento, sim, no número, né, de denúncias, um aumento também no número de mortes, né, ocasionadas por violência doméstica. Enfim, né, esses desafios todos, eles nos fazem nos deparar com uma realidade muito, muito, muito complicada, né, principalmente para os pesquisadores na área da educação e da psicologia, né. Nós vamos ter que dimensionar daqui nos próximos anos, né, em que medida é possível recompor, né, tanto os processos de ensino-aprendizagem, para que essas defasagens, né, criadas nas diversas faixas etárias, né, a Nelly depois pode até explicar melhor, ela lidou com essa realidade durante muito tempo. A criança tem um momento do desenvolvimento dela que ela está mais apta, né, ao desenvolvimento da aprendizagem de alguns conhecimentos, né, você passando essa área, a aprendizagem ela é um pouco mais dificultada, então nós vamos ter que ver como é que vamos recompor esses processos de ensino-aprendizagem para que essas perdas sejam minimizadas, né, então isso é uma tarefa muito grande para os pesquisadores no campo da escola, e no campo da psicologia mesmo clínica, e principalmente da psicologia do desenvolvimento,
pesquisas que nos mostrem em que medida lidar com a impotência, né, frente a uma doença completamente imprevisível, né? O que a Covid-19 nos mostrou foi que, apesar de todo o avanço tecnológico, de todo o avanço da ciência, nós ainda somos impotentes diante da realidade, né? O mesmo vírus pode contaminar uma pessoa, fazer com que ela tenha sintomas levíssimos, e pode matar uma outra, às vezes aparentemente mais saudável, mais nova, né? Sem nenhum recurso, né? Que evite, né, esse agravamento da doença, e nós não temos respostas, né? A genética está aí, a imunologia está aí, fazendo uma série de pesquisas para descobrir por que o agravamento é maior em algumas pessoas do que em outras, né? Então, do mesmo jeito que, do ponto de vista orgânico, as perguntas sobre a Covid vão demorar a ser respondidas, do ponto de vista do desenvolvimento da aprendizagem e do desenvolvimento emocional da criança e do adolescente, nós vamos demorar décadas para perceber em que medida esses impactos redundaram em mudanças, né? Mudanças culturais, mudanças coletivas, né? Mudanças significativas na forma de organização mesmo, não só das famílias, mas também do processo da escola, né? São desafios muito grandes, né, e que nos colocam numa posição de entender que mais importante, né, do que ter as respostas, né, é o processo de buscar essas respostas, né, é o que nos motiva a buscar essas respostas, né, que é o de resgatar as relações humanas na escola, resgatar as relações humanas na família, para que esses vínculos possam ir trabalhando, né, com o tempo, as defasagens que ficaram, né? Então, essas são algumas das observações que a gente pode falar, assim, do impacto, né, com relação ao contexto da família e da escola, né? Sem contar que nós vamos retomar, mas nós vamos retomar ainda em condições não ideais, né? Eu acho que muito daquilo que a gente incorporou em termos das tecnologias, nós vamos manter na nossa relação com a educação, né? Eu acho que dificilmente a gente vai abrir mão de muitos recursos remotos que nós construímos nesse período, né? Mas ainda assim, numa relação sempre mais mediada pelo medo, né? Pela incerteza. A variante X pode trazer um agravamento, abrimos agora a escola totalmente, não abrimos, né? Então, são questões que a gente ainda está vivendo e ainda está construindo possibilidades de compreensão para poder responder. Também nós tivemos uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo, que ainda agravou, é porque do lado de fora, vamos dizer assim, da escola, e do lado de fora da família, nós tivemos a questão política, né? Ideológica, muito acirrada. Aliás, nós estamos vivendo esse momento, né? Então, politizou-se o que não devia politizar-se. Nós temos, então, uma criança, que a criança é como uma esponja, né? O adolescente é como uma esponja. Ele observa isso, mesmo que ele não esteja lá atento, né, ouvindo o noticiário, ou não esteja participando aparentemente não atentamente às conversas dos adultos, mas eles estão percebendo essa insegurança, essa agressividade, essa falta de acordo entre os adultos que estão no poder, né? E essa briga, essa confusão, e isso a gente fala de desemprego, a gente fala de mudança de mercado, da economia, a gente pega esse adolescente, né, que está entrando agora na faculdade, ou tentando fazer uma prova do Enem, e sem perspectiva, porque eu vou ter emprego, né? Então, eu acho que essas questões também, dentro do contexto externo, vamos dizer assim, da educação e da família, ainda teve essas questões estruturais, políticas dissonantes,
eu tenho ficado muito triste, às vezes eu até comento, que às vezes a gente preocupa muito com o adolescente, né, a criança no acesso à internet, né, e as questões da pornografia, da violência, mas eu falo que às vezes ficar diante do noticiário, né, vendo os nossos homens públicos brigando, xingando um ao outro, é mais obsceno, talvez, do que, ou tão obsceno quanto, né? E isso deixa as crianças e os adolescentes vulneráveis, a família vulnerável. Então, eu tenho ficado triste porque homens, mulheres em posição de autoridade, referências que nós tínhamos, né, na igreja, na política, a gente fica observando e a gente fica pensando, se nós adultos sofremos, quanto mais, ou o impacto disso, quanto mais as crianças, os adolescentes, né? Então, eu acho isso aí muito sério. Uma coisa que a gente tem, eu tenho trabalhado já há algum tempo com a saúde mental do aluno que chega à universidade, né? Então, eu acolho o aluno no primeiro ano do curso de psicologia e a gente tem visto, né, o grau de adoecimento mesmo desse aluno que chega. Isso já era real antes da pandemia. Isso. A falta de perspectiva, de futuro, né? Um país que não dá para os seus jovens a esperança de que eles serão inseridos, de que eles podem ter os seus esforços recompensados, né? Eu vi uma pesquisa, Suzy, que agora há pouco, que entre jovens de 18 até 24 anos, que se eles tivessem oportunidade de ir embora do Brasil, eles iriam mais de 50%. Mais de 50%. Porque não tem perspectiva, né? Isso. E aí, nós estamos falando de uma coisa gravíssima, porque aquele que se desenvolve, a motivação que a criança, que o adolescente, o jovem tem para se empenhar, para se dedicar às tarefas da aprendizagem, né? Para se esforçar, para construir, né, alguma coisa, a matéria-prima disso é a esperança de que ele possa usufruir no futuro desse esforço que ele fez. Motivação, né? Nós estamos matando as gerações futuras porque nós estamos impedindo que elas desenvolvam esperança, né? Esperança, humanamente falando, do ponto de vista secular, né? Esperança na formação profissional, esperança no crescimento do país, esperança numa melhor divisão, né? Da renda, né? Daquilo que o país construção produz. da família, né? Da família pessoal dele. Exatamente. Então, assim, e isso é gravíssimo, né? Nós estamos criando uma geração de pessoas completamente desesperançadas, né? E a desesperança gera adoecimento psíquico grave. E nós vamos colher, nós já estamos colhendo, nós já estamos com índices muito altos, né? De automutilação, de ideação suicida, de tentativa de suicídio, em camadas muito precoces ainda, né? Em faixas etárias muito pré-adolescentes, né? Exatamente. Pré-adolescentes, adolescentes. Então, esse é um fator que se agravou com a pandemia, justamente por causa disso, porque na pandemia a liderança mostrou aquilo que ela tem de pior, né? As lideranças do país, né? Tanto de um lado quanto de outro, acirraram-se, né? As tensões e, de fato, a criança se deparou, o adolescente se deparou com uma condição de desesperança maior, né? Isso mesmo. Isso só mostra, né, como o impacto, né, de isolamento, não só do isolamento, mas do momento atual, né, do que aconteceu, ele só acirrou aquilo que a gente já tinha, mas que parece que estava assim encoberto ou que a gente não enxergava, né, da própria estrutura social das famílias, do país como um todo, né, os aspectos culturais, políticos, que estavam assim meio que no limbo, né, de repente parece que há uma efervescência, né, das coisas, e isso reverbera especialmente na vida da família, mas nas crianças,
nos adolescentes, pré-adolescentes, né, e na juventude. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa questão do que isso revela, né, na estrutura social, na estrutura cultural e política. Eu acho que até a Nelly já falou um pouco, e também que ela respondesse também sobre qual é a resposta, né, que o Evangelho traz, né, para essas questões que estão sendo apresentadas para a família, para a educação, né, nesse contexto todo que nós estamos vivendo. Essa questão, ela me foi colocada com uma certa antecedência, e eu fiquei pensando, né, porque nós estamos falando aqui numa perspectiva cristã, né? Nós estamos numa jornada, né, ciência e fé, né, cristã, essa conversa. Então, e quando destacou-se essa palavra evangelho, aí eu acho que eu achei o gancho, né? Porque o que é o evangelho? O evangelho, eu vi aqui uma definição que eu gostei muito, é, antes de qualquer coisa, um relato da obra de Cristo a nosso favor. E o motivo desse evangelho é a salvação pela graça. O evangelho é boa notícia, trata da salvação realizada a nosso favor por Cristo. E Paulo vai dizer, né, o que é essa obra do evangelho? Evangelho significa, no original grego, boas novas, boas notícias. E estamos precisando, né, nesse período de pandemia, boas novas, boas notícias. E a boa nova do Evangelho de Cristo é que, como Paulo disse, ele fez uma obra em nosso favor. E qual que foi a obra que ele fez em nosso favor? Paulo resumiu assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a gente tem a morte, né, pelos nossos pecados, a gente tem a ressurreição, né, que a morte não é o fim. Então, diante dessas questões aí que foram levantadas, né, que a gente comentou aí com a Suzy, né, essa desesperança, a gente pode entender que a obra do Evangelho, em primeiro lugar, para a nossa relação com Deus, de salvação, de vida eterna, de céu, né? Mas ela também, o Evangelho também, ele é esperança para o aqui e o agora. E eu acho que a metáfora, vou chamar assim, a referência maior que vai nos ajudar como família, como educadores, a ajudar os pais, ajudar os professores, ajudar as crianças e adolescentes, é a ideia, é a referência da encarnação. Porque o Evangelho só foi possível, a boa notícia, a obra de Cristo, só foi possível porque ele se encarnou. João diz que o Evangelho, né, que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então, eu acho que essa referência da encarnação, ela precisa ser uma referência muito, muito viva entre nós. Nós precisamos encarnar, nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas, dessas famílias, dessas crianças, desses adolescentes, né? E eu li uma coisa que eu achei muito interessante, uma figura, né? Alguém definiu a encarnação como o céu beijou a terra. Então, Deus veio, Deus viu o seu povo, né? Perdido, angustiado, morto em pecado, né? E essa morte também, ela se refletia no adoecimento político, no adoecimento moral, né? Além da perda individual da relação com Deus, as relações sociais. Então, Deus viu essa carência, e eu aí achei interessante. O que é encarnação? É o céu beijando a terra, é Deus se dignando, como diz Paulo, a deixar a sua glória para entrar no nosso mundo, para entrar no nosso universo, para nos trazer esperança. E li uma coisa também que eu não conhecia, mas eu fiquei encantada. O que é encarnação, segundo Santo Agostinho de Hipona? Ele fez um poema
o Criador do homem se fez homem para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe. Jesus se tornou um bebê indefeso, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de falso testemunho, o mestre fosse açoitado, a fundação, a base, fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, a vida morresse. Então, esse Deus da glória, ele nos amou tanto que ele se envolveu. E essa é a figura para a gente ajudar essa geração de família, né? Nós precisamos também, como educadores, como psicólogos, como pessoal da área da saúde, da assistência social, não ficar na nossa torre de marfim, né? Falando e só fazendo análise e reflexão, mas nós precisamos entrar na realidade, conhecer essa realidade, isso que a Suzy fez aí, né? Olhar com misericórdia. E aí eu fico pensando, né? Eu estou falando isso já há algum tempo, que quem mais sofreu, quem mais está sofrendo nesse momento são as crianças, os adolescentes e os jovens. Exatamente por causa disso que a Suzy falou. Eles estão num processo de formação, de sonho, né? de necessidade de motivação, e, de repente, as perspectivas são praticamente zero, se desmorona, né? E a gente vê uma geração, aí outro dia eu estava falando com um grupo sobre essa questão desse conceito de gerações, né? Geração Z, geração alfa, mas você pegar essa geração, né? Que agora está formando, entrando no mercado de trabalho, que não tem emprego, que não tem perspectiva de, né? Eu estava falando assim, por exemplo, os ritos de passagem. A minha sobrinha fez um curso de medicina, ralou, mas assim, né? Pagou um preço muito alto e não teve uma cerimônia, uma simples cerimônia de formatura, né? Que é aquela celebração. Quantos casamentos, né, foram minimizados aí nessa pandemia? O sonho de toda moça, de todo jovem, né? Então, a gente tem uma geração que está sofrendo. E aí, a gente ainda quer pressionar, né? Porque aí, isso que a Suzy falou, né? Quando os pais tiveram, né, dentro de casa, o seu filho com defasagem, com dificuldade de disciplina, e ele teve que lidar, e ele viu a luta do professor, ele ficou bravo, né? Ele ficou bravo com a escola, esse menino não sabe de nada, esses meninos não têm disciplina, né? E pressão em cima de pressão. Não é isso que nós estamos precisando nesse momento. Nós estamos precisando, nesse momento, de acolhimento. Essa geração, ela é uma geração muito esperta, muito inteligente. Os estudos mostram que essa geração, ela é muitas vezes mais inteligente do que as anteriores. Estou falando de inteligência, não estou falando de sabedoria, né? Mas é porque o acesso à informação, elas têm muito acesso, mas o que é que eles não têm? Eles não têm acolhimento, muitas vezes, eles não têm afeto. E eu li um artigo outro dia dizendo por que a geração Z é tão infeliz, esses jovens que nasceram nos meados de 1990 até 2010, por que eles são tão infelizes? Porque nós tivemos um despreparo. Esse jovem, que agora os pais viram que está despreparado, ele foi formado por uma geração de pais que colocou eles no centro, eles eram protagonista de tudo, né? Personagem principal. Não são figurantes, não aprenderam a ouvir não, né? Não sabe o que é perder, se acha mais especial do que o outro. Não foi treinado para
lidar com as frustrações, né? E quem é que formou essa geração? Foi uma geração de adultos, de educadores, de pais, né? Então, eles ficaram frustrados. Eu vi aqui uma estatística, Suzy, que 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo a segunda causa de morte entre pessoas com a idade entre 15 e 29 anos, né? São muito jovens. E agora, com essa falta de esperança, então, o que nós, educadores, o que nós, profissionais de saúde, temos que fazer? Encarnar, nos colocar no lugar deles. Eu tive muita pena da família também, porque eu trabalhei 28 anos na educação. Como é que você vai exigir, né, que um pai que nunca teve nenhum treinamento... Eu tive uma amiga que a menina dela estava na alfabetização, 6 anos, e ela disse, Nelly, eu voltei para a sala de aula, eu fui ser alfabetizada junto com ela. Essa geração, eles são bombardeados com informação, mas não estão preparados. Esses dias eu vi uma charge interessante, né? A gente tem o iFood, que representa, falando sobre os 7 pecados atuais, não são os capitais, né? Os atuais. Gula, iFood. Netflix, preguiça. Ira, Twitter. Soberba, LinkedIn. Vaidade, Instagram. Inveja, Facebook. Né? Tinder, luxúria. Então, para cada área da vida deles, criou-se um aplicativo, uma plataforma, pessoal, e eles lidam com isso sem ter a formação do que realmente são valores de afeto, de relacionamento sexual. Então, é uma geração que já estava com dificuldades e foi colocada aí com mais essa, né? Aí vem os menores, né? Geração alfa. Eles não... Gente, vocês já pararam para pensar que essa geração, eles não conhecem o mundo sem tecnologia. Essa geração da qual eu falei, que eles chamam de geração Z, eles já nasceram 96, 97, 98, foi o início da chegada da internet, dos computadores pessoais. Eles eram crianças, então eles são nativos digitais, eles estão acostumados com essa tecnologia. Por um outro lado, não é só, eles não tinham só a tecnologia. Porque como criança pequena, educação infantil, eles precisam de brincar, eles precisam de tocar, eles precisam de ter o amiguinho, né? E se viram isolados. Então, nós temos que fazer essa leitura, isso é encarnar, é olhar para eles, ver o potencial deles e o limite deles, né? Depois, se alguém precisar, eu fiz aqui um resumo de tudo isso que eu estou falando, que a gente pode disponibilizar. Eu tive muito pedido de socorro, sabe? Meninos de 12 anos com depressão, síndrome de pânico, agressivo. Uma mãe me disse, Nelly, eu nunca imaginei que meu filho tinha esse nível de agressividade assim, do lado. A resposta, né? Eu vou falar aqui rapidinho, a resposta primeira da encarnação do Evangelho é conhecer essa realidade, é olhar com compaixão a família para os adolescentes. E depois, exercitar o diálogo e a escuta. Se você tiver paciência de ouvir com atenção, de se aproximar, de chegar, de perguntar. E aí, o melhor exercício para a gente fazer, primeiro para a gente poder ter compaixão, e dialogar, e escutar, e conversar, é fazer essas perguntas aqui, ó. Quais são as dores deles, nesse momento? Quais são os terrores? Gente, eles ficaram apavorados? Nós vamos morrer todos? Não tem vacina? Vai dar tempo, né? Os seus amores, eles perderam os colegas, os amigos, a escola. A gente que trabalha com escola, né? A gente brinca que se você perguntar a qualquer criança e adolescente qual que é a melhor hora da escola, eles vão falar, ó, a hora do recreio.
Eles perderam a hora do recreio, né? Então, quais são suas carências? Quais são suas deficiências? Quais são suas competências? Nós, pais, educadores, profissionais da área de saúde, precisamos desenvolver o diálogo, a escuta, ajudar eles a lidarem com a sobrecarga de informação, criar espaço para reflexão sobre a informação. Eu estou agora tendo uma sobrinha morando aqui em casa. Então, muitas vezes, a gente só vai na cozinha para tomar um café e a gente fica meia hora, 40 minutos, né? Conversando. Ela já é formada, mas ela me faz perguntas. Tia, como é que é isso? Né? Então, nós precisamos abrir esse espaço, nós precisamos nos conectar, né? Os adultos, os pais. Há um tempo atrás, eu recebi uma série de slides que diz, conecte-se, isso é o que importa. Você não vai ver seu filho crescer se você estiver olhando para baixo, né? Tem gente solicitando sua amizade dentro de casa, ele só quer a sua curtida. Quando você larga o celular, é o seu filho que vibra. Os pais descobriram, né, que eles não estavam preparados nem para fazer o culto doméstico com os filhos. Eu tive muitas pessoas me pedindo ajuda, né? Então, mãe, qual é a senha para conversar com você? A conversa em casa pode passar dos 140 caracteres. Então, eu acredito também, né, que Deus permitiu. Eu digo, a gente como professor, a gente tem aquela famosa, quando o menino está muito difícil e custoso, a gente fala, olha, vai sentar ali no cantinho do pensamento para você refletir no que você está fazendo, né? Em casa, Deus colocou todo mundo no cantinho do pensamento, no cantinho da reflexão. E aí, essa reflexão, né, vai nos fazer, essa encarnação vai nos fazer olhar com misericórdia. E aí, ao invés de apenas exigir, cobrar, você incompetente, você não sabe, você que não quer estudar, mas você vai ouvir, você vai escutar, você vai se colocar ao lado, né? Então, eu acredito que o Evangelho, a encarnação de Jesus, foi isso que ele fez. Andou nas estradas poeirentas, sentou com os pecadores, conversou com a mulher adúltera, conversou com a mulher samaritana, né? Orientou os discípulos, eles tinham pensamentos políticos completamente equivocados, Jesus discutiu com eles, conversou com eles. Então, acho que eu já falei muito, né? Para mim, é uma das formas da gente ajudar essa geração de pais, adolescentes, jovens e crianças, é nos colocar no lugar deles e exercitar, em primeiro lugar, a escuta e o diálogo, né? E aí a gente vai ajudando, vai apontando caminhos. E, então, o Evangelho de Cristo, a obra de Cristo, também tem muito a nos ensinar para estarmos vivendo esse momento. Uma das coisas que o Evangelho nos ensina, né? E que é uma lição que muitos de nós que temos o conhecimento da verdade, né, às vezes não exercitamos e não testemunhamos dela, né? É da força revolucionária da compaixão, do amor. É isso que o mundo precisa aprender com aqueles que conhecem o Evangelho. O acolhimento, o se colocar no lugar do outro, né? Nós temos hoje mais de 50 mil órfãos da Covid no Brasil. A gente não se lembra disso, nós não sofremos com isso, nós somos capazes de olhar os números de morte como se fosse uma coisa externa, né? Olha a oportunidade para a igreja, para os líderes evangélicos. Exatamente.
Esse é o poder revolucionário do Evangelho, né? É um amor que transpõe o egoísmo, que transpõe as próprias necessidades, que transpõe as próprias ideias, né? Que transpõe, muitas vezes, o próprio bem-estar para olhar para o bem-estar do outro, né? Isso, a pandemia nos ensinou. Um mundo sem afeto, um mundo sem empatia, é um mundo que não tem condições de sobreviver à pandemia. Né? Acho que essa é a grande lição. E nós que temos a verdade, né, do poder transformador do amor, essa é a hora da gente colocar isso como bandeira. Né? E muitas vezes nós estamos escolhendo bandeiras ou colocando nas mãos de Cristo bandeiras que Cristo não tem. Né? Então, nós precisamos entender isso. Né? É tempo de compaixão, é tempo de acolhimento, né? Tempo de empatia, tempo de amar. Né? Isso a pandemia nos ensinou. Nós cristãos estamos imitando muito o mundo, nós somos raivosos, nós somos agressivos, nós não temos paciência para esperar, nós não estamos respeitando o saber do outro. Mais grave do que isso, nós estamos subvertendo o processo da redenção de Cristo. Cristo transforma o mundo transformando um coração. Isso. As ações são reflexo de um coração transformado e quebrantado. Nós queremos mudar as ações, nós queremos mudar os comportamentos sem levar em conta que essa mudança só acontece a partir de uma experiência genuína com Cristo. Esse eu acho que é o grande erro estratégico da igreja cristã hoje. Nós queremos impor os nossos valores, a nossa cosmovisão, sem levar o Cristo Redentor para esse coração. Não há mudança de comportamento, não há mudança de princípio, não há mudança de fundamento, não há transformação de vida se não houver conversão, se não houver experiência real com esse Cristo que ama, que transforma, que demonstra compaixão maior. Então, a igreja tem errado o alvo, né? E nós precisamos entender, nós que trabalhamos com saúde mental, nós precisamos entender que precisamos resgatar esse modo de acolhimento, de terapia que Cristo instituiu. É a terapia do amor, é a terapia do acolher, é a terapia do ser aceito como vem, para que depois se transforme. Né? Exatamente. Isso nós precisamos denunciar. Nós que trabalhamos com saúde mental, precisamos dizer que o poder transformador de Cristo, do Evangelho, ele só acontece no encontro genuíno de uma alma que percebe que precisa de Cristo e se entrega na mão de Cristo. Aí ela muda, transforma o comportamento. E eu creio, Suzy, que é hora, sim, um dos grandes desafios de todos nós, né? Escola, família, igreja. O que é que nós mais precisamos? Nós precisamos de significado e sentido. Não adianta, claro que os alunos perderam, as crianças perderam muito. Se nós dermos para eles sentido e significado, de que, meu filho, isso você recupera, se você tiver esperança, se você tiver fé. Aí eu volto com a minha frase preferida do C.S. Lewis: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Né? A perda de conteúdo dessa geração não é o maior problema, é a perda do sentido, é isso que nós não podemos deixar, né? E aí, como que nós vamos ensinar essa geração a ser sábia, a ter bom senso, que é voltando aos valores, isso que você falou, primeiro é a conversão, e depois o discipulado, né? O que é o discipulado? É ser como Cristo, porque quando ele habita em mim, isso vai ser refletido, né? E aí a igreja está pecando muito, o testemunho está muito ruim. Nós, os adultos, né? Nós, os educadores, que mensagem que nós estamos transmitindo para essa geração? E eu destaquei assim, olha, que o alvo para mim, o alvo de toda a educação, de todo o processo de formação como cristãos, é aquele que Paulo diz: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muito bem, meninas. O tempo passa rápido, né? E nós vimos que os desafios que nós temos, né, com essa questão da pandemia, quanta coisa foi levantada, quantas novidades, né, que a família teve que lidar, e nós, enquanto cristãos, temos um papel preponderante no sentido de ajudar essas famílias. Queremos agradecer muito, muito a cada um de vocês por ter compartilhado conosco essa experiência, tá bom? Que Deus nos abençoe, que nos ajude, e vamos continuar, né, esse papo gostoso em outras lives do Instituto. Esperando o céu sorrir, clarear, novidade que vem nas manhãs. Esperando o sol maior aclarar, luz e som é algo de tão bom. Esperando que a gente de repente aprenda a enxergar lá na frente e seguir a canção. esperando te rever, te abraçar, ficar junto aquece o coração. Passa o tempo sem passar e esperar, reinventar a nossa comunhão. Quanto mais longe, mais eu posso estar perto. Atravesso o deserto, vou cantando a canção. O deserto, vou cantando a canção, vou reaprender, vou recomeçar, vou reacender a chama. Tempo de viver, de acreditar, renovar nossa esperança.
Setembro é um mês muito importante para nós na saúde mental. Abordamos de forma mundial a depressão e o suicídio e almejamos informar, prevenir, quebrar tabus, desmistificar e salvar a vida das pessoas. O autoextermínio é um transtorno mental que pode ser antecedido por outros quadros de adoecimento, como a depressão, a esquizofrenia, transtorno bipolar e também uso abusivo de substâncias psicoativas, por exemplo. É importante que você conheça esse adoecimento, que você entenda quais são os sinais que as pessoas emitem quando estão adoecidas dessa forma e que você possa se unir a nós para prevenir quadros como esse. A pessoa que deseja e que relata que vai exterminar a sua vida, na verdade não quer abdicar dela, quer reduzir um grande sofrimento que tem. Sofrimento tal que ela só acredita que será finalizado quando então exterminar a sua vida. Mas nós podemos prevenir, podemos tratar essas pessoas, podemos ensinar a nossa população. Quero falar também para você que existe um cuidado também com aqueles que já perderam seus familiares, seus amigos, por um desfecho final de autoextermínio. Estamos falando daqueles que são enlutados. Eles precisam de um cuidado especial, precisam ser acolhidos, respeitados, passar por um atendimento psicológico para vivenciar o seu luto de forma menos complicada. Ter a oportunidade de construir a narrativa da morte, ressignificar a sua dor na ausência da pessoa no dia a dia. Por isso esse tema é tão importante, por isso ele precisa ser refletido, informado, compartilhado. Participe conosco nesse mês e não somente nele, se informando e compartilhando as informações que são relevantes dentro dessa temática e, sobretudo, cuidando das pessoas que convivem com você. E é com muita alegria de ter você aqui conosco, assistindo, participando, nossos palestrantes e colaboradores, que encerramos o 5º dia da 5ª Jornada de Saúde Mental do Instituto Gartrell. Esperamos que essa jornada tenha agregado valiosos conteúdos na sua vida e também na da sua família. Compartilhe, enriquecendo assim também a vida de outras pessoas. E amanhã, no nosso último dia dessa jornada, teremos uma live especial falando sobre o sustento de Deus o tempo todo. Não deixe de participar. E a propósito, hoje temos uma aniversariante especial, Esther Cabral do Tocantins, que é uma das nossas colaboradoras e organizadora dessa jornada. Esther, que Deus te abençoe a cada dia, que você tenha um dia extremamente vitorioso. Parabéns e feliz aniversário. E assim, o Instituto Gartrell agradece a participação de cada um de vocês. Um grande abraço, uma noite abençoada a todos. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Chegamos ao final da 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã do Instituto Gartrell. Emocionada com a participação de vocês, com a participação de voluntários, parceiros, sócios, palestrantes de várias partes do Brasil que se colocaram à disposição do Instituto de maneira voluntária. E em nome da presidente fundadora do Instituto, Eloide Botelho, eu agradeço a todos que participaram conosco. Inclusive, Eloide, nessa 5ª jornada, participou nos bastidores, porque ela esteve e está com problemas familiares no que se refere à saúde. Alguns membros enfermos e também perdeu um irmão nesse mês. E nós deixamos aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade.
Você lembra, Lloyd, que no ano passado, aqui mesmo, você encerrou cumprimentando as pessoas e também abraçando aqueles enlutados? Aquelas que tanto estão sofrendo em virtude da Covid-19 ou por outra adversidade ou outra enfermidade. Nós queremos dizer a você que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas orações são para vocês e dedicamos a vocês este evento. Hoje o abraço coletivo vai para você e sua família, a quem nós colocamos aqui representando tantas outras pessoas que neste ano também tiveram perdas irreparáveis. Que Deus console o seu coração e que Ele continue te inspirando a seguir adiante, juntando pessoas do Brasil e do mundo em prol da saúde mental. Nossa gratidão pela confiança, querida amiga. Para você que assistiu, espero que de alguma forma essa jornada tenha contribuído para que você entenda cada vez mais a importância da sua vida. Aprenda a valorizar as pequenas coisas, as pequenas alegrias, desde o nascer do sol, o pôr do sol, aquela água gelada, respirar tranquilamente em meio à natureza. Desejamos a você muita luz, saúde mental e fé de que dias melhores virão. Você pode acessar o nosso site www.institutogartrel.com.br. Nós temos também o Instagram e também o Facebook. Temos aqui esses telefones que você pode acessar. Ano que vem tem mais jornada. Não sabemos se será no formato digital ou presencial, mas de qualquer forma você já está convocado, intimado para participar conosco, inclusive sugerindo temas. Amanhã teremos a live de encerramento, uma live especial com Carlinhos Veiga e Vavá Rodrigues. Você também é nosso convidado. Às 19h30, aqui mesmo, nesse canal do Instituto. Um grande abraço, a gente se vê, a gente se fala, porque estamos conectados através das nossas redes sociais. A todos aqueles que contribuíram para que a jornada estivesse no ar, gratidão, hoje e sempre. Um grande abraço!